Dia, Tudo bem? certo? Certo. Podemos começar? Já estou aqui com a tela. Oi? Já estou com a tela aberta aqui já. Boa, perfeito. Então, no último encontro, eu passei ali aquelas atividades para você fazer dentro do aplicativo. Eu vi que você já deu uma mexida, correto? Isso. Você teve alguma dúvida, algum problema? Já está tudo certo? Tranquilo. O que eu tive dúvida, né? Eu tinha feito anotações no meu caderno. E aí, como eu fui fazer de casa, eu esqueci o caderno aqui no escritório. Aí eu fui lá, abri o registro do vídeo, né? Aí peguei de novo lá e resolvi. Ah, boa, combinado. Então vamos lá, a gente também no último encontro abrimos o aplicativo do cliente e fingimos ali ser o cliente e abrimos a solicitação. Por enquanto eu ainda não vou mexer na solicitação, tá? Ela tá aqui, depois a gente vai voltar nela. Eu quero falar contigo hoje sobre as configurações que eu comentei ali, né? Que é para você entender um pouco do que eu tinha feito de configuração para você e você também ter autonomia e conhecimento aqui de algumas informações da assistência, tá? Tá. Aquela listinha, né, que você tinha pedido para mim fazer de alguns itens. Eu fiz, aí eu te mando lá no WhatsApp. Pode me relembrar sua lista? Desculpa. Daqueles itens que vocês precisam para pegar prazo de garantia, manutenção, Ah, documentinho lá. tá. Dos sistemas Aí, tipo corporativos. assim, isso. Aí, assim, eu vi alguns lá, eu até marquei aqui na minha lista, para tirar dúvida. Porque tem lá, por exemplo, ali no condomínio tem cancelas. E lá na lista não tem cancelas, mas tem automação de portões. Seria a mesma coisa? Tá. A mesma coisa do totem facial, né? Seria também automação de portões, esse item? Você fez a listinha, você consegue me passar ali no Whats? Não sei. Daí eu vou falar com o meu time que faz esses templates e perguntar para eles o que realmente se encaixa ou não. Algumas coisas são muito específicas, né? E aí É, eu não vou aí, saber dizer agora. deixei de amarelo aí, né? Os itens que eu coloquei na lista e que talvez já tivesse algum lá que se aplicaria, né? Tá. Pergolados metálicos, seria serralheria? Porque Qual, perdão? serralheria é bem amplo, né? É bem o item do meio. Pergolados metálicos, Ah, que é o que eu tenho no uhum, condomínio, né? Mas lá no aplicativo tem o item serralheria. Só que serralheria se aplica a muitas coisas, né? Eu não tá. sei se aplicaria nesse sentido. Beleza. Então seriam esses três amarelinhos. Isso. E o restante, né, é o que já é para inserir mesmo, que não tem. Tá. Os amarelinhos é só que eu fiquei na dúvida se o item já existente se aplica. Tá. Topografia e terraplenagem. Terraplanagem é porque às vezes pode acontecer de dar erosão em alguma área do condomínio. E topografia é para quando o cliente for pedir a demarcação do lote dele. Aí se aplicaria neste item específico, topografia. Que Tá, é um topógrafo nosso quem faz o serviço. tá, beleza. Eu vou conversar. Todos esses, então? Alambrados, rede de Isso. areia, Os que playground. eu consegui lembrar foram esses. Tá. Uhum, beleza. Depois eu vou conversar então com o time ali que faz esses templates e te dou um retorno, tá bom? Tá Se for bom. o caso, eu já posso adicionar os itens dentro do empreendimento? Não entendi. Se for o caso ali de eu conversar e a gente ter, já posso adicionando ou você quer que eu te Pode? passe para você adicionar? Pode sim. Pode sim. Tá, combinado. É, mais alguma dúvida ali das atividades? Era só isso daí mesmo. O restante eu consegui ajustar bem. Perfeito. Então vamos lá. Aqui dentro de assistência, eu vou começar agora em configurações, tá? Aqui nas configurações nós vamos ter a geral e depois a gente vai ter essas mais específicas, né? Então eu vou começar por essas mais específicas e voltar para o geral depois. Então eu vou começar aqui em etapas e subetapas. Aqui em subetapas eu já desenhei 4 colunas para você no Kanban de chamados. Acredito que eu tenha explicado ali, né, que lá em solicitações, tanto atendimento quanto serviço, a gente não consegue alterar as colunas. Mas na de chamado, sim, que é algo específico para cada empresa ter um fluxo de assistência, né? Então eu coloquei aqui essas 4 coluninhas para ti já, tá? Então elas têm algumas informações aqui vinculadas, mas só para te relembrar onde é que elas estão. Elas estão aqui no nosso Kanban de chamados, ó. Vistoria, orçamentação, execução de serviço finalizado.
Então, isso aqui a gente consegue criar quantas colunas quisermos, com os nomes que quisermos, com a funcionalidade que a gente quiser. Tá bom? Então, só para te mostrar aqui, né, vou vir em adicionar novo. Etapa eu ainda não te expliquei o que que é. Ordem no fluxo eu vou colocar que é a 5ª coluna que eu estou criando. O nome dela é teste. Posso colocar campos que obrigatoriamente precisam estar preenchidos para que um ticket entre nessa coluna. Então, nesse momento, a gente não vai trabalhar com campos obrigatórios, né, até a gente aprender o que que é eles. A cor aqui é só para dar uma corzinha lá em cima da coluna. Então, por enquanto, deixei a etapa ali vazia mesmo. Vou vir aqui nos chamados e veja que já apareceu a nossa coluna teste. Tá bom? Se eu tivesse colocado a ordem ali 3, no caso, ela substituiria essa daí. E essa que está em execução seria número 4. Seria isso? Na verdade, você vai ter que vir aqui manualmente trocar, tá? Cada um. Mas é Então ela possível. fica número repetido? Ah, ali, realmente. Esse número repetido. Fica. Mas aí é só ajustar ali mesmo. Não é algo que você vai Tá. fazer todo dia, né? Então é bem tranquilo. Hum. Ó, aí já mudou o teste aqui, ó. Bom? Entendido aqui? Para remover, posso remover clicando nela, ou o nosso botãozinho aqui de remover também funciona. Então, vou deixar esse aqui como 3. E vejam, né, que as colunas que eu já criei, elas estão associadas a uma etapa. Então, a primeira coluna do nosso campo de chamado está na etapa aberto, as colunas do meio estão na etapa em andamento, e a quarta está na etapa concluído, finalizado, enfim. As etapas eu criei aqui, tá? E o que que elas são? Basicamente, aqui no nosso dashboard, elas vão aparecer quando você tiver tickets em cada uma daquelas colunas. Então, na primeira coluna vai contar para você que tem aberto, nas colunas do meio vai contar em andamento e na última vai contar em concluído. É só uma facilidade de visualização de quantidade de tickets, porque você pode ter muitas colunas, né? Então, essa etapa aqui te ajudaria a ver mais fácil ali a quantidade de cada uma. Ok? Seguindo aqui, a gente tem patologias e causas dentro das configurações, tá? Isso aqui já é uma... Então, eu vou te pedir se você puder só, enquanto você não estiver falando, mutar, porque eu estou ouvindo alguém e aí vai acabar saindo na gravação, tá? Aí acho que atrapalha também. Obrigada, mas pode ficar à vontade. Aqui em patologias e causas, a gente vai ter um banco de dados de palavras que eu já trouxe para você. Então, em patologias que, na verdade, seriam as manifestações patológicas, né? Eu já trouxe 25 palavras, tá? Então, aqui a minha tarefa que eu vou deixar para você é só para você dar uma limpa em palavras que você acha que você não vai estar utilizando, tá? Por exemplo, agentes biológicos, eflorescência, não sei se são palavras aqui, manifestações que você costuma encontrar, né? Mas a ideia é você dar uma limpa aqui só para quando você for fazer um diagnóstico, que eu vou te mostrar depois, vai aparecer uma lista suspensa com esses itens. Então, talvez se tiver menos itens ali, te ajuda no dia a dia a você selecionar já os que você com certeza usa, tá bom? Essas palavras é o que vai gerar o gráfico no nosso dashboard de patologias. Então, para você quantificar quantas você teve por mês, por trimestre, por semana, né? Aí vai aparecer o gráficozinho lá em formato de pizza com a quantidade de cada diagnóstico ali que você aplicou. Entendido? E as causas aqui é a mesma coisa, só que eu cadastrei as causas raízes. Então, ou foi um problema, falha no projeto, falha na execução, falha no material, falta de manutenção, mau uso, ou movimentação estrutural, né, algum agente mais natural aqui, esperado, né, que também pode causar ali, sei lá, fissuras, enfim. Então, se você notar a falta aqui de alguma causa raiz, você também pode estar adicionando aqui, ou se você já tiver, né, você pode me passar, adicionar novo e colocar o nome aqui. Tá bom? Notou falta de alguma coisa aqui no primeiro momento? Não, não. Basicamente são esses itens que eu utilizo. A não Perfeito. ser que mais para frente surja alguma situação diferente, né? Muito atípica, né? E é isso. Mas aí, quando você for fazer o diagnóstico, não precisa nem vir aqui nas configurações para você criar uma nova palavra, tá? Seja em patologia, em causa, você vai poder criar lá na hora também, então é bem tranquilo, tá? Aqui o sistema construtivo SLA. Opa.
Deixa eu atualizar aqui minha página. Engraçado. Não está aparecendo. Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui por que não está aparecendo, depois eu te dou um retorno, tá? Isso nunca me aconteceu, mas quase 2 anos trabalhando aqui. Esse é dos prazos, né? Tem o É, esse, pretendimento. esse aqui a gente poderia colocar aqui, na verdade, como se fosse um prazo, como você bem trouxe, né? Por sistema construtivo. Então, às vezes, né, um sistema vai demandar mais tempo do que o outro, então você poderia estar definindo um prazo diferente por sistema construtivo ali, tá? Mas, enfim, isso aqui também, sendo sincera, pouquíssimas pessoas usam esse item, porque você acaba tendo que detalhar sistema por sistema, né? Você tem mais de 60 sistemas, então, às vezes, não vem ao caso. Mas a gente tem um campo geral, que ali depois na configuração geral eu vou te mostrar, que é para você definir para todas as situações. Claro que você vai poder trocar manualmente para uma situação ou outra mais específica, você troca esse prazo, tá? Mas aí a gente volta nesse ponto depois. Mas vou te pedir desculpa, realmente eu não sei o que aconteceu aqui, depois eu vou dar uma olhada. Pessoal ali de Não, produto. fica tranquilo. Canais de abertura. Então, só para te confirmar, né, a ideia é que os teus clientes, no caso condomínio, síndico ali, abra as solicitações somente via o aplicativo, correto? Beleza. É mais prático, porque aí, geralmente o pessoal lá vai uma vez por semana no condomínio, pega ali na hora, já abre o chamado que tiver que abrir pelo celular, já resolve. Tá. Porque assim, né, eu consigo cadastrar aqui outros canais no sentido de, por exemplo, um e-mail, um WhatsApp, como era ali antes que você comentou, né? Porque daí, se aparecessem solicitações por esses canais, a gente conseguiria aqui, nesse botão mais, cadastrar essa solicitação que veio por e-mail, veio WhatsApp aqui para dentro. Então, para você gerenciar sempre tudo num ambiente só, né? E aqui o canal de abertura a gente selecionaria e-mail, WhatsApp, só para deixar registrado que aquela solicitação veio por aquele canal em específico. Tudo que vier do aplicativo já vai estar categorizado para você que veio do aplicativo. É melhor deixar só o aplicativo mesmo para padronizar. Tá. E Quem vai ver isso aqui também é você, tá? Então, se qualquer motivo a gente adicionar aqui e-mail, WhatsApp ou outro, teu cliente não vai ver, é só para você usar ou não, tá? Então não teria prejuízo também a gente colocar, mas aí você que sabe. Vamos deixar assim? isso mantém da forma como está, só o aplicativo. Perfeito. E a etiqueta, por fim, né? A etiqueta eu criei só uma, porque isso aqui realmente é algo bem particular, então acho que isso você vai tendo algumas ideias. Eu também vou trazendo alguns exemplos que eu já vi alguns clientes utilizarem em relação às etiquetas, que é para você criar o seu próprio filtro. Então você vai poder colocar essas tags, essas etiquetas dentro do ticket, e aí depois você vai poder filtrar por etiquetas. Então é como se você pudesse criar o seu próprio filtro, tá? Então, vou voltar aqui nas solicitações, a gente tem esse funil aqui, tá? Nesse funil, veja que já tem vários filtros. Você pode pesquisar por qualquer palavra, aí vai achar o ticket, né, que tem essa palavra, por período, o ticket que foi criado na semana passada, ou o ticket que foi atualizado na semana passada. A origem, então, no teu caso, vai ser sempre aqui condomínio, né, porque não tem a parte das unidades do empreendimento, e aí busca, daí apareceria. É, responsável, que no caso só tem você, etiquetas, que daí tem justamente o filtro específico ali, que você pode ir criando, né? E a gente vai colocar no ticket, ele vai aparecer aqui a etiquetinha, tá? Então, serve basicamente para isso. Tem muitos filtros, tá? Mas acho que a etiqueta é bem legal para você criar o seu. Beleza? Então, como eu não sei Beleza. como você vai querer filtrar, né? Isso aqui eu acho que é algo bem individual aqui, adicionar novo, você coloca o nome da etiqueta e pode mudar a cor, porque ela é visual, tá? Então, acho legal você fazer isso. Por fim, agora geral, tá? No geral, eu cadastrei o e-mail que você me passou para quando alguém acionar você, né? Você receber uma notificação aqui nesse e-mail.
no caso de novas aberturas. Aqui embaixo eu vou ter algumas automações que eu preciso informar para a plataforma para elas acontecerem de uma maneira correta. Vou te dar um exemplo, tá? Aqui eu estou falando sempre de subetapas. Subetapas são as colunas lá dos nossos chamados. Então, aqui, ó, quando o ticket chegar na coluna finalizado, vai acontecer a automação de liberar para o teu cliente avaliar, né, o teu atendimento, o serviço prestado. Então, somente quando chegar na coluna finalizado. Então, basicamente, né, resumindo aqui, se você não for alterar ali as colunas, você não precisa se preocupar com essas automações. E se você vier aí alterada, eu sugiro que você entre em contato comigo ou com o suporte para a gente só dar uma validada, uma olhada. Basicamente é isso. Aqui, canal de abertura, como eu falei, por padrão, tudo que vier lá do aplicativo já vai estar categorizado para você que veio pelo aplicativo. Aqui a questão de envio de notificações. Então, a ideia é que tudo que você for movimentando, criando, né, tanto em atendimento, chamados e serviços, o teu cliente receba essa notificação, tanto por e-mail quanto por dentro do próprio aplicativo, né? O e-mail é sempre direcionando o teu cliente a entrar no aplicativo e verificar aquela notificação, tá? Então, nunca vai ser dado de graça a informação, sempre fomentando ele a usar o app. Aqui o número de protocolo, todo ticket tem um protocolo diferente, então a ideia é que a gente está começando aqui do 1. Eu não sei se você quer começar do 1, se você já tem alguns retroativos, né, e quer dar sequência na quantidade aqui. Não, começar do 1 mesmo, até porque, como é tudo feito por e-mail, então assim, você não sabe qual é a numeração correta. O pessoal abre chamado lá com um número repetido, aí você vai Tá, ver, eles falam, não, desconsidere esse, tem o outro, então assim, virou uma bagunça. Então é melhor começar do 1 mesmo, como se tivesse passado uma régua ali e falar, tá aqui sua frente, começou aqui. tá, perfeito. Aqui o padrão SLA de atendimentos, eu acho que eu comentei contigo no último encontro, que seria para dar um prazo de expectativa de retorno para o teu cliente lá no aplicativo, quando ele abre a solicitação. Acredito que você tenha falado que deixa 0, mais genérico mesmo. Podemos manter? Não sei, padrão de atendimento em dias, né, porque cada chamado é bem Esse aqui seria aquela diferente. mensagenzinha para dar um primeiro retorno para o cliente. Ah, não, então nesse caso é 7 dias, né? 7 dias o padrão nosso aqui para dizer ali que a gente visualizou, que vai lá para ver o chamado e ver a procedência. Tá, perfeito. É, Esse aqui, ó, é parecido com aquele do menu que eu não consegui te mostrar, só que esse aqui seria para todos os casos. Aí, claro que individualmente você vai poder trocar, né, esse prazo. Quando você for abrir ali, depois eu vou te mostrar o chamado, você vai poder trocar, mas a ideia é que aqui já viesse, por exemplo, hoje você está abrindo um chamado ali, né, vinculado àquele atendimento. Então, se você colocar aqui 22 dias, que seria 30 dias corridos, 22 dias úteis, a gente sempre trabalha com dias úteis na assistência. Aqui também é 7 dias corridos ou 5 dias úteis? Não, é 7 dias úteis, na verdade. 7 dias úteis, Só perdão, é só esse que que eu isso fiz conta. daí é padrão de atendimento. É para mim ir lá e clicar em atender o chamado ou para encerrar o chamado? Esse aqui vai ser um prazo que você vai criar com uma data que vai surgir dentro do ticket, ou seja, esse prazo para frente. Não vai aparecer para o teu cliente, isso é algo interno para você monitorar o fechamento dos teus chamados. Então, vamos supor que você tem uma meta de fechar todos os chamados dentro de um mês, 20 dias, 15 dias, não sei, né? Algo nesse sentido assim. Então, a gente cadastraria justamente esse prazo, 15 dias, um mês, enfim. E aí você vai ter essa data no ticket e vai poder monitorar ela. Quando ela ficar próxima de vencer, ela fica amarela. Quando ela tiver vencida, ela fica vermelha. Mas é algo para você, o teu cliente não vai ver. Isso, mas é para controle interno nosso mesmo aqui, né? Isso. Então, assim, esse primeiro SLA ali seria para mim ir lá e colocar algum posicionamento dentro do chamado, seria isso, né? Sim, Aí eu fui esse aqui lá, vai mexi, aparecer para o teu cliente. tá, aí, mas para mim, no meu contador, eu fui lá, recebi o chamado. Eu tenho 7 dias para movimentar ele, para colocar alguma observação ou para encerrar ele. Esse aqui? Não.
Isso, na minha contagem, esses 7 dias ele vai encerrar, né, a partir de que momento? Tá, Porque deixa eu tenho eu... 7 dias para avaliar a procedência, né? É, Então, chegou o isso. chamado para mim, Esse aqui, ele vai somente criar uma frase para o teu cliente, quando o teu cliente estiver abrindo um atendimento lá no aplicativo e vai falar assim para ele, que a solicitação do cliente foi enviada e que a construtora vai entrar em contato em até 7 dias úteis. É basicamente para isso. Não vai ter um contador específico para você. Isso aqui é só entendi. para dar uma Ele, expectativa de retorno para o cliente. entendi. Então, aí no sistema teria o contador a partir do segundo item ali, né? Que aí, por exemplo, Esse 30 sim. dias, que seria o padrão, né? Para a gente resolver um chamado, seria de 30 dias. E aí, se tiver algum serviço que vá demandar mais do que 30 dias, eu consigo pausar esse contador. Você consegue alterar, você consegue, já vai identificar que é um serviço, né, mais complexo, alguma coisa, e você consegue alterar esse padrão que você está preenchendo aqui, ou cadastrar um outro, ou mudar no meio do caminho, isso você vai conseguir fazer. Eu digo assim, gostaria de manter os 30 dias para todos. Porém, eu identifiquei um serviço ali que ele é bem complexo e vai demandar para mim ali 3 meses. Você vai No antigo poder, sistema, isso. No antigo sistema que eu usava, eu tinha como pausar o SLA, pausava o contador. Aí eu não sei se aqui eu consigo fazer isso dentro só daquele chamado. Os demais continuam normal. você Eu não gostaria. vai pausar, porque o tempo ele não para, né, teoricamente. Eu não, sendo sincero, eu não gosto muito dessa ideia de pausar. O que você vai poder fazer é, para aquele caso, você adotar 90 dias. Bem tranquilo. Mas aí eu consigo então mudar só daquele chamado, né? Consegue, consegue. Ah, perfeito. Porque aí no meu contador eu não fico como se eu estivesse atrasado. Claro, perfeito. Inclusive, eu tenho um gráfico no dashboard que monitora o que está atrasado ou não. Então, acho que vai ser bem legal para você que já está acostumado a trabalhar com esse tipo de SLA. Sim. Acho que vai ser Então, bem acho que legal. Já estou empolgada. pode colocar aí, então, 30, 22 úteis, É você falou, né? úteis. Aham. Aqui é úteis também, né? 7 dias, só para confirmar. Isso, Tá. Esse aqui seria o primeiro retorno para o cliente, esse aqui seria para resolver a situação, podendo ser alterado depois e o teu cliente não vai ver isso aqui, tá? exato. Até Vou salvei aqui. para visualização dos dados, os diretores nossos aqui, eles gostam muito de ver isso aí, para saber como que está o nosso prazo de atendimento, a qualidade do atendimento. Então, esse número aí é muito importante para eles. Perfeito. Ali você vai ter um gráfico, então, com 4 itens. Os chamados que já foram fechados, abertos ou atrasados em relação a esse prazo, e os que ainda estão abertos, atrasados ou ainda dentro do prazo. Então, eu acho que é bem o que vocês precisam, tá? Perfeito. Bom, essas funcionalidades aqui, só para a gente finalizar aqui as configurações, essa aqui seria para enviar o WhatsApp para os teus clientes, sempre remetendo eles, né, a entrarem no aplicativo. Então, além de notificar via e-mail e dentro do aplicativo, avisaria eles também via WhatsApp, remetendo eles o bot, né, remetendo eles ao app. Não sei se te apresentaram isso lá na apresentação comercial. Desse daí eu não me recordo. A gente tratou mais sobre a que manda a notificação do WhatsApp e tudo mais, só que não a parte de configurar. Isso daí ficou mais para essa reunião mesmo aqui. Tá, porque essa é uma funcionalidade paga, então tem que estar bem claro aqui no contrato que isso foi contratado ou não, né? Ah, Isso tá. foi A gente fechado ou não. optou. Isso. Nós optamos pelo WhatsApp. É R$ 50 adicionais. Perfeito. Então já vou ativar aqui. Beleza? Então, quando a gente for cadastrar lá os dados das pessoas que vão poder ter acesso ao app para poder se comunicar ali contigo, né? A gente também tem que colocar o número ali delas de WhatsApp, ok? Essa etapa de classificação aqui eu já te mostrei no último encontro, que é o teu cliente fazer aquela pré-classificação, né? Que você até queria tornar aquilo obrigatório. Então, eu Uhum. consigo só ativar, não consigo tornar obrigatório, mas, enfim, Tá, acho que vocês conversando aí internamente conseguem, né, fazer esse processo ser obrigatório, o melhor possível. tá bom. Aqui é um chat dentro da plataforma, então isso aqui é somente, né, para você se comunicar com o teu cliente, deixando registrado sem você precisar utilizar o WhatsApp. O WhatsApp vai ser algo somente
para notificar o teu cliente através de bot, né? Não vai ter essa comunicação direta. Então, você não perde um espaço onde você pode ali falar com o cliente e fica tudo registrado dentro do ticket, tá? Sem precisar mais do WhatsApp ou do e-mail. E aqui, por fim, a agenda, tá? Isso aqui é uma funcionalidade, ela era para ser paga, a gente desenvolveu ela para ser paga, mas a gente acabou não adotando essa postura, então a gente está disponibilizando aí gratuitamente. Você vai ver que quando você for fazer uma agenda de vistoria ou de execução de serviço, você tem duas opções. Se essa flag estiver desabilitada, a tua única opção vai ser você, Ítalo, você vai criar a agenda para a data e a hora que você escolher. Claro que você vai ter artifícios, como, por exemplo, o chat, para combinar com o cliente, com o condomínio, melhor horário, melhor data para fazer aquela visita ou execução. E aí depois você formaliza e cria essa agenda. Ou, se a gente habilitar isso aqui, o teu cliente vai escolher um horário na tua agenda, que você vai configurar aqui junto comigo. Entendi. Isso daí tem que avaliar com mais calma depois. Por enquanto, vamos deixar somente você marcando? Exato. Tá. Porque eu estou com outras atribuições aqui também, então pode ser que se o condomínio ali disser, eu quero que você venha aqui tal dia e tal horário, e aí em cima da hora surgiu alguma demanda ali, eu não consigo atender. Perfeito. Melhor eu definir isso com eles. Perfeito. Só para te explicar o que você conseguiria configurar na sua agenda aqui dentro da Predilize seria os dias e horas que você vai disponibilizar, uma antecedência, ou seja, nada vai poder ser marcado em cima da hora. O condomínio sempre vai ter ali, escolher, você vai dizer, né, se é 2 dias de antecedência, 3 dias, então eles não podem marcar nada para o próprio dia, daí vai ter essa antecedência. E um prazo, né, tipo, minha visita é 1 hora, ou é meia hora, ou é 40 minutos. A execução é 4 horas, é 1 hora, enfim, tá bom? Se você decidir depois aí habilitar, você tem que falar comigo ou com alguém da Predialize, porque somente a gente consegue habilitar para você, tá? Vou estruturar certinho, porque talvez eu defina 1 ou 2 dias na semana só para fazer isso. E aí eu combino com vocês como que vamos inserir isso daí. Perfeito. Exatamente, você pode fazer isso também, e nada te impede você vai ter as duas opções, né? Então, você sempre vai poder marcar você mesmo, e ainda vai surgir essa segunda opção de liberar para eles marcarem. Beleza? Então, continuando aqui, por fim, a gente tem os nossos termos. Então, termo de conclusão é basicamente o termo ali, né, que vai aparecer quando você finalizar o chamado do cliente, você vai poder alterar esse termo antes de finalizar. Então, o modelo que eu cadastro aqui é literalmente um modelo, né, para você ter noção aqui de como utilizar, inclusive, se você quer utilizar dessa forma ou não, a responsabilidade é de vocês, tá? É só um exemplo para vocês. Então, quando a gente finalizar o chamado, vai aparecer lá no ticket, né, esse termo, e você pode editar esse termo antes de enviar para o cliente. E esse termo, e somente esse, vai para o aplicativo para o cliente assinar. Tá? Então, é uma assinatura digital que eles vão dar para você. Então, aqui está dizendo que, conforme os procedimentos, né, esse documento está formalizando a solicitação de assistência, que na ocasião foi constatado XYZ coisas ali, você descreve o que foi feito. Se você não quiser ter um termo tão específico que cada situação você precise digitar o que aconteceu, o que foi tratado, que seria nessa situação aqui, né? A gente poderia simplesmente apagar isso aqui e você cria mais um termo genérico, tá? Melhor. Beleza. Então, eu vou deixar assim. Uhum. Você está informando para o cliente que ele tem 7 dias úteis a contar do recebimento do comunicado, que seria o termo, né, para discordar qualquer coisa, e que a ausência de manifestação ali de discordância será interpretada como uma aceitação tácita, ou seja, quem cala consente. Então, se ele não reclamar nada dentro de 7 dias daquilo que vocês fizeram, está dando como aceito, e isso juridicamente é válido, ok? Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos adicionais, aqui a gente pode ver, né, o que vai fazer sentido aqui. Se vamos deixar um e-mail, vamos remeter o cliente a abrir um novo atendimento no aplicativo, se vamos deixar o site, o que a gente vai deixar aqui? No caso, se ele discordar
do chamado e eu já ter enviado isso daí para ele, se ele discordar, vai acontecer o quê? Ele vai retornar o chamado ou ele permanece finalizado? Não, ele permanece finalizado. Quem finaliza é você. O que pode acontecer é ele mandar um chat, alguma coisa ainda, porque ele consegue consultar os retroativos. Então, por exemplo, eu fui lá, finalizei o serviço e movi para o finalizado e chegou isso aí para ele. Dentro dos 7 dias, ele tem que responder dentro do chat, lá no aplicativo. Que aí eu vou entender, bom, ele reclamou e eu vou reabrir o chamado. Seria tipo isso, né? Sim. Eu acho que é melhor dessa forma, do que ele ter o trabalho de ter que ir lá, mandar um e-mail, aí depois falar, ah, mas eu reclamei lá, abri um e-mail Tá. para você, eu quero concentrar tudo no aplicativo. Através do chat do aplicativo? Como Isso, você prefere que eu escreva? Sim? é dessa forma mesmo. Através do chat do aplicativo, né, para o atendimento ser reaberto. Uma coisa assim. Perfeito. Bom, Aqui é o termo de aceite que a gente já viu no encontro passado, né? Então, quando o teu cliente for abrir a solicitação, vai aparecer esse termo para ele estar de acordo ou não, sendo que se ele não tiver de acordo, ele não abre atendimento para você. Então, eu comentei aqui que a gente poderia, por exemplo, né, se for improcedente, mau uso ou falta de manutenção, informar que o cliente pode ser cobrado pelos custos da visita, pode aplicar aqui alguma outra informação, como, por exemplo, o horário de funcionamento da assistência técnica também, para deixar claro, né, que vocês às vezes não vão estar atendendo no final de semana, etc. Então, não isso sei se mesmo. você deu uma pensada aqui sobre os custos, se você já quer Do, colocar. do custo, pode manter dessa forma, né? A gente não estipulou ainda valores. Tá. E aí é o horário de atendimento, né? De funcionamento. Segunda a sexta, das 7 às 17. Às 17? Assim, tá bom para você? Você quer que eu mude alguma palavra, alguma coisa? Tá ótimo. Perfeito. Para ninguém inventar de ficar me ligando no sábado. Exatamente. Isso aqui foi uma vez um cliente que me falou: ah, será que eu não posso colocar ali o horário de funcionamento? Eu falei: show, vamos botar, já Já vou foi, até falar para outros clientes. né? O termo de visita e o termo de serviço, depois você vai ver onde que aparece, eles são bem genéricos, mais simplinhos mesmo, porque a gente quer abranger todas as situações. Então a gente só quer que o cliente, depois ele vai assinar, né, esse termo, só que ele vai ser uma assinatura face to face, não vai ser algo que vai para o aplicativo dele assinar, tá? Você vai coletar essa assinatura ali para um aplicativo, então essa pessoa que vai estar ali junto contigo do condomínio, dessa outra empresa ali, né, vai assinar isso. E aí, basicamente, eles vão dizer que estão de acordo ali com os processos de vistoria ou com o serviço de reparo que foi solicitado ali. Tá? Então, você pode melhorar eles, com certeza, né? Como eu falei, a responsabilidade do que está escrito aqui é sua ali, né? De usar ou não. Mas esses exemplos aqui, geralmente as consultoras usam os modelos que eu trago e, enfim, às vezes dão uma melhoradinha, uma mudadinha, mas é isso, tá? Bom, o termo da visita técnica, ok, eu vou lá, eu vou lidar direto com o gerente. Agora, o termo do serviço, que aí é mais complicado, porque é uma empresa que só vai uma vez na semana lá no condomínio. E o dia que eles vão, geralmente não é um dia muito bom para mim estar lá. Então, se pelo menos o termo lá de aceite pudesse ser feito direto no aplicativo deles, já ajudaria. Tanto o de aceite é no aplicativo, eles concordam para poder solicitar algo para você, e esse aqui também vai para o aplicativo deles assinarem. Então, concluir o Esse, serviço, botei no finalizado, eles aplicam um aceite lá. é que você vai ver que é meio até quase exagerado, tá? Mas é que são várias formas que você tem de coletar ali um tipo de aceite do cliente. Não necessariamente você precisa passar por todas elas, tá? Deixa eu te É mostrar porque. como que vai funcionar, e aí se Ah, você sentir que ficou ruim ou alguma coisa, a gente volta nesse tópico. Pode ser? tá bom. Uhum. De qualquer forma, esse termo de conclusão aqui, ele
te dá uma finalização e uma proteção geral final ali bem importante, tá? Que caso você não tenha coletado alguma das outras assinaturas, seja de visita ou de serviço, você vai estar bem respaldado, tá? Fechamos aqui então configurações? Beleza. Ok. Eu estou encucada com isso aqui que não está aparecendo, mas depois a gente vê. Bom, agora a gente vai começar aqui a receber esse atendimento que a gente fez no último encontro, né? Não sei se você lembra, eu entrei ali no aplicativo do cliente, fingi que era a tua cliente e te acionei ali com algum problema de caimento, né? Que você trouxe ali para mim. Isso. Perfeito. Seria o anexo, tudo certo. Perfeito. Então agora, né, eu vou clicar aqui nesse item, beleza? Então, o que que você vai ter aqui, né? O que que também é muito ideal que você faça desse primeiro ponto, né? Se colocar aqui como responsável, eu não sei se foi você que já fez isso. Foi, eu meti ontem. Chegou até no e-mail. Tá, perfeito. É que eu movimentei, na verdade, ela pro em andamento. Aí chegou no e-mail a notificação. Boa. Aí eu acho que você voltou para aberto, né? Isso, porque eu estava tentando entender por que que na dashboard ela não estava contabilizando o número. Ótimo. No dashboard você vai ter quantitativos de chamados, tá? E não de atendimentos. Então, a gente precisa ter chamados para o dashboard funcionar. Tá bom? Tá? Então agora que a Aqui, gente vai fazer esse processo, né? exatamente. Aqui, quando você colocou o seu nome como responsável aqui, ou quando você movimenta o ticket, automaticamente, se não tiver ninguém responsável, você vai ficar responsável por ele, né? Ah, deixa eu só ver aqui. Beleza. Você pode sempre colocar-se aqui como responsável, inclusive é a primeira ação que eu ia te sugerir para você fazer, você deixar os tickets com alguém responsável por eles, ou seja, você mesmo, né, já que você vai trabalhar aí sozinho, ou você poderia alocar para outra pessoa ficar responsável por essa situação. A ideia é que nada fique solto aqui, então é bom que tudo tenha alguém vendo, né, aquela situação. Então, beleza. Uma vez aqui a gente colocado como responsável, automaticamente, quando você se vincula, o teu atendimento passa para em andamento, tá? Então, isso já é um tipo de retorno que o teu cliente vai ver, que o atendimento dele passou de aberto para em andamento, já é uma alteração de status, ele já recebeu essa notificação. Só de você se vincular como responsável, tá? Como você voltou manualmente para cá, eu estou voltando manualmente agora para em andamento, que seria a ação correta ali. No mais, o que que você vai ver, né? A data de entrega, a solicitação que o cliente te fez. Então, intuitivamente, uma das primeiras coisas que você vai fazer é ler aqui, né, a solicitação. Lembrando que esse momento de atendimento é uma triagem que você vai fazer. Não quer dizer que aqui você já está definindo que vai atender o seu cliente ou não. Você está definindo que você vai atender o seu cliente quando você criar ou investigar melhor o que está acontecendo, né? Não necessariamente já atender, porque pode ser algo improcedente. Mas se você for investigar ou se for de fato atender o teu cliente, você vai fazer isso através de um chamado, tá? Que daí a gente vai criar vinculado. Antes de eu passar, né, para a parte de chamados, então aqui a gente tem algumas opções que a gente pode preencher, que é o resumo e etiquetas. O resumo seria para literalmente resumir a solicitação do cliente. Então, por exemplo, né, desnível ou caimento, falha de caimento no piso da cozinha. Pronto, poderia ser um resumo de tudo isso aqui que o cliente falou, tá? Às vezes o cliente, eu não sei se é costumeiro dessa empresa, né, que está te acionando, eles criarem textos gigantescos para falar, às vezes, de um item que é simples. Sim, eles usam muito o chat GPT. Então vai ser ótimo isso aqui para você. Uma vez que a gente coloca o resumo, eu vou salvar só para te mostrar, ó. Some todo aquele texto e vai ficar só o resuminho ali para visualmente você se guiar melhor do que é aquela situação, né? Então, o resumo vai cair bem para ti. E depois a gente tem as etiquetas que eu já te expliquei, né? Para filtrar, eu vou aplicar só essa urgente. Se você quiser criar uma etiqueta por aqui, você consegue, tá? Então, ó, se eu digitar alguma coisa, vai aparecer adicionar um novo. Você clica. Somente a cor você não consegue alterar por aqui, daí tem que ir lá nas configurações mesmo, tá? Então, ó, já aparece aqui urgente. E aqui no filtro, a gente consegue
filtrar aqui, né, etiquetas, tá bom? Feito isso, preenchemos as informações aqui no meio, tranquilo. Aqui na direita a gente tem aqui esse menu recolhível, tá? Você pode fazer, deixar ele aberto ou fechado aqui. Você vai ter o chat, então você já vai poder responder o cliente. Que o cliente manda em branco, que você manda em azul. Aqui você tem uma configuração do chat, que é basicamente se o cliente tiver sido grosseiro, se você realmente não quer barrar a comunicação dele para aquele ticket, você pode desflagar isso aqui, e aí ele não te manda mais mensagem para esse ticket, tá bom? Aqui a gente tem também aquela configuração geral, que seria habilitar o chat para todos os tickets. Você pode também querer fazer o contrário. Nenhum ticket o cliente te aciona, mas para algum específico você habilita o chat e ele consegue te responder. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Entendi, sim. Mas eu prefiro deixar habilitado para todos. Habilitado, tá, Tá? beleza. Mas aí você tem essa opção, tá? Aqui no segundo botão a gente tem os arquivos e mídias, então obviamente de chamado, visita, serviço e execuções a gente ainda não tem nada, né? Mas assim a mídia que o cliente te enviou quando ele abriu ali essa solicitação. Então, como eu falei, né, eu não tinha uma foto de piso e tal, mas eu usei uma outra aqui qualquer. Essa foi a foto que ele te enviou, que você pode ver, tá? E a parte de comentários, isso aqui é como se você pudesse fazer as suas anotações para você mesmo ali, né? Que ninguém vai ler, somente você ou alguém aí que é administrador também. Então, é tipo um bloco de notas para você deixar de histórico algumas informações que você acha pertinente. Campo de anotações, tá? Anotações internas. Vamos supor, né, você vai resolver essa situação, depois de um ano e meio, volta a acontecer alguma coisa que foi similar a isso, e você quer ver as suas anotações do que foi feito, tratado na época. Então, aqui você pode deixar tudo que você precisa ali, sem que o cliente veja, tá? Você pode também editar aqui ou remover, fica a data e a hora que você fez esse comentário aqui, né? E aonde estava o ticket quando você fez ele. Então, a gente está em atendimento, em andamento, tá? Isso aí é muito bom. Boa, eu particularmente gosto muito também, porque Eu consegue também, criar um registro ali, né? exatamente. Eu gosto muito de criar histórico, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Se chegar daqui 2, 3 anos eu não estiver mais aqui, quem for utilizar a plataforma vai ter acesso a tudo. Então, fica Sim, muito mais fácil. E hoje em dia, o condomínio quer acionar a construtora na justiça por qualquer coisinha. Então, você tem um registro de tudo ali. Fica excelente. perfeito. E também até para você, né? Eu não sei, eu tinha muita dificuldade de lembrar de tudo que eu fiz, como, quando, então ali a gente criando isso fica bem Também. tranquilo. Boa. Passando aqui agora para classificações. Ainda estamos fazendo a triagem, entendendo a solicitação do cliente, tá? A classificação é aquela que o cliente vai tentar fazer quando ele abrir a solicitação para você. A gente espera que eles façam corretamente, já que é uma empresa técnica, né, que está fazendo essa solicitação. Então, aqui a gente já colocou o sistema construtivo correto, que seria o de cerâmica ali, que está com falha de desnível, e é no salão de festa, que seria ali na cozinha do salão que a gente comentou, né? Aqui, ó, você vai ter essa flechinha para baixo, onde você vai poder expandir e consultar algumas informações sobre o sistema, que é justamente o template pronto da Predialize para você. Então, vai te trazer os prazos de garantia, por exemplo, para você já analisar se tem alguma coisa dentro ou fora. O que tiver dentro não vai ter a tag de expirada, o que tiver fora de garantia vai ter essa tag de garantia expirada, por exemplo, no ato da entrega já acabou algumas coisas, correto? Você também vai ter aqui, né, por exemplo, fornecedores você não vai ter porque você não fez o manual do proprietário com a gente. Lá, se você tivesse feito, né, teria um fornecedor vinculado a esse sistema. Então, aqui vai ficar vazio para você. As manutenções preventivas é o que a norma comenta, né, sobre esse sistema, o que precisa ser feito a cada 12 meses. Então, é normativo, tanto as garantias quanto as manutenções preventivas. Você pode consultar aqui tranquilamente, tá? Sem problemas aqui. Cuidados de uso e perdas de garantia são também algumas indicações ali que normas ou, enfim, órgãos comentam ali, né? Órgãos técnicos comentam para ser feito sobre o sistema. Então, você também pode questionar o cliente se ele fez aquilo, né?
ou, enfim, alguma outra informação aqui sobre isso, tá? Entendido aqui? Sim, Beleza? sim. Só para mim pensar aqui numa questão, a parte de fornecedores seria, por exemplo, ali no Lago Divino, um exemplo. A gente está fazendo a portaria de serviço com uma empresa chamada TJS. Então, se chegar ali mais para frente e der algum problema, o fornecedor que executou, eu teria que cobrar alguma garantia, seria deles? Seria isso? Ou não? Tem nada a ver isso. Esse fornecedor aqui que está vazio, que eu falei que se você tivesse o manual teria preenchido, Isso. Aham. esse é para a gente linkar o fornecedor que executou ou que vendeu aquele produto ou que, enfim, alguma coisa correlacionada com esse sistema. Para Então, quê? seria tipo isso mesmo. Entendi. Por exemplo, né, o teu cliente, isso aqui é como se fosse essa informação toda lá para o aplicativo do cliente, que seria o próprio manual dele, que não é o teu caso, né? No teu caso, o aplicativo é só para acionar assistência. Se fosse o manual, esse cliente poderia ver quem é o fornecedor, ligar para ele, repor uma peça, pedir para ele arrumar o sistema, porque sabe que foi aquele cara que fez. Então é importante a gente saber quem que forneceu, né, os materiais e mão de obra para o empreendimento em caso desses de precisar repor ou reparar. É, no caso, se fosse para mim, o meu auxílio seria para saber quem foi que executou e cobrar desse cidadão. Falar, vai lá, tá na sua garantia, ainda vai resolver. O Perfeito. condomínio cobra a garantia da construtora, a construtora cobra a garantia da empresa contratada para construir aquele item. Hoje, se você precisasse consultar quem é o fornecedor, por exemplo, do piso aqui, que é o nosso exemplo, como que você faria isso? Sim, ali esquece. Não faço ideia de quem foi que executou. A equipe aqui é nova também, muita gente trocou, não sabe também. E, tanto é que ali no Bordeaux a gente nem cobra garantia de nenhum fornecedor. A gente vai e o custo, prejuízo todo nosso. Entendido. É. Aqui, Sim, inclusive, dentro do nosso manual, quando você faz, você consegue anexar a nota fiscal daquele produto, daquela mão de obra. Então, fica realmente as informações bem concisas. É, se você quiser cadastrar o fornecedor aqui de alguns sistemas que você conheça, tá? Posso te ensinar a fazer, mas vai te dar um trabalhinho, né? Você que sabe. talvez isso aí a gente faça a partir do Lago Divino em diante. Bordeaux já tem mais de um ano de entrega, já nem vale a pena. Tá, perfeito. Bom, gostou aqui dessa consulta técnica? Eu acho que ela é bem legal, né? Para fazer essa triagem aqui, você já Sim, tem um norte aqui de como seguir, né? Então, uma vez exatamente. a gente entendendo, né, agora vamos simular algumas situações. Vamos supor que é uma situação aqui improcedente, né? O que que você vai fazer? Ah, isso aqui já está fora de garantia que o teu cliente está pedindo. Então, a gente vai mover aqui para finalizado esse atendimento, vai dizer que é improcedente, e aqui você pode dar uma resposta tipo, prezado cliente, esse item encontra-se fora de garantia. Ponto. Confirma. Essa aqui vai ser como se fosse a resposta final ali para ele, né? Tipo, só dando um parecer do porquê que é improcedente, ok? Então, a gente tem que criaria um chamado, porque chamados a gente vai tratar para coisas que a gente tem dúvida se é procedente ou que a gente sabe que é procedente. Exato. Se for uma dúvida, lembra que lá no aplicativo o cliente vai poder te solicitar uma dúvida ou uma manutenção e reparo. Então, funciona até como um saque. Tudo que ele quiser te questionar, enfim, ele pode fazer através de um ticket para ser formal aqui, está formalizado dentro da plataforma, né? Então, se for uma dúvida, você pode mover para finalizado também. Diz que está resolvendo, né? Que está respondendo ele. E aí, prezado cliente, você não pode furar essa parede, sei lá, não sei qualquer outra dúvida que ele possa te perguntar ali. Que aí essa solicitação ela não contabiliza ali no chamado, né? Porque eu não movi ela para o chamado. Não. Perfeito, De, ótimo. de qualquer forma, exatamente, de qualquer forma, né, a ideia é a gente estar contabilizando ali essas questões que fazem sentido, não vai entrar dúvidas e outras É. solicitações para ti. E até quando você me apresentou na última reunião, campo de dúvidas e de solicitações, aí eu fiquei pensando depois, mas vai contabilizar os dois, né? No meu, na minha lista de chamados, né? Mas aí eu nem falei nada porque
para não atropelar o processo, né? Aí agora já tirou minha dúvida. Perfeito. Realmente aqui é só chamados, tá? A gente está até desenvolvendo, eu acredito que para o início do ano que vem, considerando que a gente já está em outubro, né, logo ali, a gente fazer um dashboard diferente do chamado para só atendimentos, né? Para às vezes você ter quantas dúvidas foram abertas, quantas desses atendimentos está como improcedente, está como resolvido, enfim, ter uma noção um pouco de estatísticas dos atendimentos. Mas como isso aqui é um momento realmente só de triagem, o que vai importar para assistência é o que for um chamado, né? Então, por enquanto, a gente ainda não desenvolveu, mas acredito que seja uma ideia da empresa sim, tá? Mas que bom que te serviu. Realmente faz Não, sentido, ajuda muito. às vezes os clientes não entendem, né? Mas para você acho que está bem claro. Então, entendido É aqui as duas porque, situações? Pode falar, sim, Pedro. sim. Não, até que você tinha falado essa questão da dashboard dos atendimentos das dúvidas, é importante, porque para você medir também o nível técnico da empresa que está administrando o condomínio. Porque às vezes a pessoa vai ter muita dúvida, então você tem que pensar, né? Acho que vou ter que fazer uma intervenção ali no condomínio, fazer uma reciclagem para o pessoal, porque eles têm muita dúvida. Sim. Talvez seja interessante para essa finalidade. Não, legal você trazer isso. Acho que poucas pessoas hoje pensam assim, né? Tipo, a construtora às vezes larga de mão, então você tendo essa postura, Entregou, eu acho que acabou, né? você tendo essa postura, você traz aí realmente uma outra visão, né? Que eu acho que a plataforma vai te ajudar a cumprir isso. Espero, né? Porque assim, a gente tem uma visão de que você pega os dados, né? Muitos dos clientes que vão comprar os nossos empreendimentos futuros, eles já são clientes recorrentes. Então, eu tenho que vender para o cara que já comprou aqui. Então, se ele tem uma experiência boa, pós-venda, tudo mais, ele vai comprar de novo. Agora, se eu só entrego e abandono, qual a chance desse cara comprar de novo? Diminui. Perfeito, perfeito. Não, você tá correto. Espero que os teus clientes tenham essa seriedade também, né? Que você está tendo essa preocupação em fazer dar certo. Exatamente. Boa. Então, aqui a gente viu essas duas situações de improcedente ou em caso de dúvida, você nem vai criar chamado, vai finalizar aqui, acabou e vai para o próximo. Aí, no caso de ser procedente ou investigar isso, né, precisa ser investigado, a gente vai criar um chamado vinculado aqui dentro do atendimento, e aí a gente vai deixar para fazer isso no próximo encontro, que deu o nosso horário aqui, eu tenho uma outra reunião na sequência. Mas veja que quando eu clicar aqui em adicionar chamado, já vai vir uma data limite preenchida um mês para frente, tá? Como a gente colocou 22 dias, às vezes não vai ficar exatamente um mês, né? Vão ficar 22 dias úteis, que é a média aí de quantidade de dias úteis no mês, tá? Mas É, você aquilo que você me explicou, né? Exatamente. pode Então, alterar assim, aqui. já na descrição, eu já visualizei que eu vou precisar de mais tempo para resolver, então eu já mudaria aí. Perfeito. Pode vir aqui, ó, 2 meses aqui, ó. Isso aí vai me ajudar porque os chamados que eu já tenho aberto, eu vou jogar todos eles para dentro da plataforma. Então, Ah, antes do condomínio começar a abrir os novos chamados, eles já vão ter a lista de todos os em abertos que eu tenho. Eu e quero quantos abandonar a são? planilha. São 20 chamados. Tá, É muita legal. coisa, né? Você não pretende fazer isso até amanhã, né? Uhum. Não, não. Depois, eu quero fazer depois que eu já estiver utilizando ali a plataforma. Você já tiver o treinamento todo, né? É porque Isso. a gente tem ainda algumas coisinhas para ver, não tem nenhum cadastro ainda do cliente, então a gente precisa fazer isso. Então, só para, se você quiser Não, se é mais para adiantar, frente. tá? Porque aí se eu fizer, se eu deixar aqui, eu vou mandar aqui para vocês os dados, vocês já fazem, por exemplo, né? E aí depois, até eu receber um novo chamado para ajustar, para editar, eu não quero cair no esquecimento, quero estar sempre movimentando ali para ficar fresco na memória. Não, beleza. Até porque esse exemplo que eu estou te fazendo aqui, a gente vai gerar, né, um ticket de chamado, depois um de serviço, então eu vou ter protocolos já ocupados, depois eu vou deletar esse exemplo para você não precisar ficar com ele aqui. Então eu vou zerar protocolo para você começar do zero ali também bonitinho, do um, né? Então só Fica vamos tranquilo. deixar a gente treinar aqui, depois você começa. Beleza? Então, Então, eu acho que, até comentando o que você falou, ó, canal de abertura, a gente pode trazer aqui um retroativo, talvez? pode ser. Como que, talvez Que aí retroativo. fica Quando você for cadastrar esses, você pode colocar esse canal de retroativo só para saber que eram os que já estavam antes. ótimo.
tá? Aqui, ó, no mais, canal de abertura retroativa, ó. Perfeito. Aqui em solicitante, a gente ainda não tem nada, tá? Então, por isso que também vou pedir para você aguardar para a gente criar lá o cadastro da empresa, enfim. Bom, fechou, Ítalo. Então, a gente se encontra amanhã novamente, né? Às 8h30, 7h30 para você. Perfeito. Tá ótimo. Vou enviar ali o e-mail de repasse, só deixando claro o que a gente viu hoje, também o link da gravação. Qualquer dúvida, você me aciona, tá bom? Beleza, combinado então. Um Obrigado. abraço.